Reverendo Diácono Sandoval, internautas que rezam de casa pelas redes sociais da nossa paróquia, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, senhores pais desses novos coroinhas, hoje celebramos o segundo domingo do Advento e estamos num tempo novo, tempo em que somos convidados a nos prepararmos para receber o Senhor Jesus. No domingo passado, a palavra de Deus nos exortava acerca da vigilância e da prudência. A palavra de Deus nos dizia: vigiai e ficai atentos, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor vai chegar, e é bom que Ele nos encontre preparados, é bom que Ele nos encontre atentos nesta perspectiva de vigilância. Hoje, a palavra de Deus na profecia de Isaías nos enche de esperança, diante de um cenário que nós estamos vivendo, mundial, de guerras e ameaças de guerra, violências e mais violência, uma instabilidade financeira no mundo, surge uma polarização política, não só no Brasil, mas também no mundo. Nós vivemos num contexto social de grandes injustiças. A palavra de Deus que nós ouvimos nesta noite traz para nós muita esperança e aponta para um futuro que podemos alcançar se todos acolhermos a presença de Jesus em nossos corações. O profeta afirma que aquele que vem traz consigo os 7 dons do Espírito Santo. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Se todo ser humano verdadeiramente tivesse temor a Deus, o mundo era outro, a vida era outra, porque todos nós iríamos conduzir a nossa vida a partir de uma perfeita comunhão com o Pai. Mas por que existe tantas injustiças no mundo? Porque falta esse temor de Deus, falta essa abertura para a graça, e por isso então, aquele que vem, ele vem com o objetivo de instaurar sobre a face da terra um reino novo, instaurar em nossos corações esta nova realidade de vida, porque ele vem da presença do Pai. É sempre bom saber quem nós estamos esperando e de onde ele vem. A igreja nos convida a preparar os nossos corações para acolher aquele que vem. Mas ele vem de onde? Vem do céu. Vem do céu para nos visitar. São Paulo vai chamar esse movimento de descida de Jesus de kenosis, de esvaziamento. Jesus esvazia-se da sua condição divina para estabelecer uma relação para conosco. E ele vem justamente para nos mostrar as maravilhas do céu. Por isso, todo aquele que se abre a esta graça, todo aquele que se prepara para acolher o Senhor, viverá uma vida nova. Hoje, além de sermos motivados a nutrir nossos corações a esperança de um mundo melhor,
a esperança da transformação dessa realidade que nós estamos inseridos, nós somos convidados e exortados pelo Evangelho à conversão. São João Batista, hoje, diz-nos, com toda a ênfase, apresentando não só para aqueles que estavam ali buscando o batismo de conversão, mas para todos nós que somos interpelados por esta palavra nessa noite. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Esse segundo domingo, nós somos exortados à verdadeira experiência de conversão. E aquela grande multidão que escutava a pregação de João Batista, confessava os seus pecados e buscava o batismo, dentre elas também estava um grupo de fariseus e saduceus. E quando João Batista os avista, João Batista, como um grande profeta do reino de Deus, se dirigem a eles dizendo: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzir frutos que prove a vossa conversão. Caríssimos irmãos e irmãs, isso aqui também serve para nós. Nós precisamos também, todos os dias em nossa vida, produzir frutos de conversão. Não basta vir à missa, não basta rezar o terço, não basta acordar 4 horas da manhã para rezar o rosário com o Frei Gilson, ou com o Instituto Reset, ou com qualquer outra instituição que agora surgiu nas redes sociais. Todo mundo quer rezar o rosário de madrugada. Não basta apenas fazer isso. É preciso que, diante de tudo isso que nós realizamos, que nós possamos produzir frutos de conversão no nosso dia a dia. Precisamos produzir frutos de conversão. E qual seria, na perspectiva da liturgia de hoje, um desses frutos de conversão? São Paulo vai advertir a comunidade dos romanos, apresentando uma instrução, um ensinamento novo, e convidando aquela comunidade a viver a seguinte experiência: por isso, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Então, um fruto de conversão para nós que somos cristãos é uma atitude de verdadeiro acolhimento. Vejam, ao chegarmos na igreja hoje, quantas pessoas tem aqui? Quantas pessoas você falou com ela? Quantas pessoas você pegou na mão? Quantas pessoas você disse: boa noite, meu irmão, que bom que eu estou te vendo? Porque está faltando em nós colocar em prática essa dimensão verdadeiramente comunitária, onde, como afirmava o Papa Francisco, inclusive, ele escreveu uma exortação apostólica sobre isso, dizendo: somos todos irmãos, e precisamos viver e expressar isso no nosso cotidiano. Então, um fruto de verdadeira conversão é quando nós nos olhamos e nos enxergamos como irmãos. E para além dessa irmandade, nós somos convidados também a ver no outro o Cristo que vem. Enxergar no outro a presença do Cristo que vem. No entanto, amados irmãos e irmãs, eu encontro outro, preciso expressar, revelar para o mundo a presença de Cristo em mim. As pessoas precisam ver os traços do sagrado em minha vida, assim como eu preciso também ver na sua vida traços do sagrado. E assim então nós vamos construindo
uma comunidade verdadeiramente de convertidos, verdadeiramente de batizados, de homens e mulheres que buscam viver e seguir os ensinamentos de Jesus, Mestre, e que nos ensina o caminho da verdadeira conversão. Por isso, hoje, nós também podemos pontuar como um fruto de conversão a atitude desses pais que hoje apresentam os seus filhos para iniciar, ainda crianças, adolescentes, em um ministério da igreja. E hoje, vocês vivem isso, tem pais que estão aqui hoje, porque os seus filhos estão sendo instrumentos de chamamento para a igreja, parente dessas crianças que vieram hoje, atraídos para vê-las sendo revestidas como coroinha, para exercer esse ministério na igreja. Isso é um fruto de conversão, porque conversão, caríssimos irmãos e irmãs, é encontrarmos o caminho do Senhor. O que vocês estão a fazer é colocar os seus filhos no caminho do Senhor. E muito mais do que isso, vocês estão ensinando os seus filhos a servir o Senhor, a se colocar no altar, se tornar mais próximo do sagrado, para que eles possam também se revestir de toda essa graça que vem do alto. Seus filhos hoje recebem uma missão, mas toda a família recebe uma graça, porque esses seus filhos serão instruídos ainda mais no caminho da fé, porque os nossos coordenadores, né, da pastoral do Coroinha e toda a comunidade tem sempre um cuidado para que esses meninos permaneçam sempre no caminho do Senhor. Que pena que eu já estou indo embora, porque os meus coroinhas, eu sou exigentes com eles, exijo bastante, para que eles possam se diferenciar das realidades que existem lá fora. Às vezes algumas mães não compreendem por causa da minha exigência, até mesmo eu implico com os cortes de cabelo, porque eu não admito um jovem que está no caminho de Deus viver o modismo lá fora. Nós precisamos ser jovens conscientes e começar, e aí o Papa Francisco dizia, nós precisamos tomar cuidado para que o mundanismo não entre em nossa família e nem entre na igreja. E se nós formos permitirmos tudo, daqui um dia, caríssimos irmãos e irmãs, ninguém vai mais ver em nós sinais e traços do sagrado. Precisamos cuidar da nossa imagem externa, mas também do nosso interior. Precisamos cuidar da pessoa na sua plenitude, não só na sua espiritualidade, mas também de como ela apresenta a sua espiritualidade. E por isso nós buscávamos e buscamos todos os dias a cuidar bem dos nossos coroinhas e de todos aqueles que estão no serviço do altar, desde os ministros que estão aqui, desde o Ministério de Música, PASCOM, todos que estão exercendo uma função na igreja, nós exigimos que dê o seu melhor e que possa dar um bom testemunho. Por que isso? Porque é assim que devemos ser. Nós não somos todo mundo, nós somos de Deus, pertencemos ao Senhor e por isso então, assim vivendo, nós nos tornamos neste mundo presença e sinal de conversão. Quantas pessoas, quantas outras crianças e jovens não desejarão também vir para esse ministério, se encontrar nesses jovens um verdadeiro testemunho, uma mudança de vida. E vocês, queridos pais, têm a sublime missão de continuar instruindo os seus filhos na fé, não só trazê-los para servir no ministério de coroinha, mas ajudá-los a exercer esse ministério ao longo da vida. No retiro ontem eu dizia para eles,
Vocês não deixam de ser jovens, vocês não deixam de ser criança, mas agora vocês assumem um ministério em que assume uma nova identidade. A identidade que esses meninos estão assumindo, e meninas, é coroinha da igreja, coroinha do padre. Quando faz alguma coisa de errado na escola, diz, ó, o coroinha do padre que está fazendo. Então, reverte-se de uma nova identidade. Está entrelaçado a vida com a instituição igreja e com o pastor que assume aquela igreja. Então essa é a grande missão, e por isso os pais precisam ajudar os seus filhos a cada dia e corrigindo a sua postura, justamente porque hoje eles assumem essa nova missão. Por isso, amados irmãos e irmãs, podemos afirmar com toda certeza que essa atitude de trazer os seus filhos e apresentar para o ministério da igreja é sim um fruto de conversão, mas que não fique apenas nesse, que possamos cultivar tantos outros frutos, porque o mundo precisa de pessoas que estejam em plena comunhão com o Senhor, porque só assim nós nos tornaremos, como nos afirma São Paulo na carta aos Coríntios, firmes na esperança. Nós precisamos nos tornar firmes na esperança. E de onde vem a nossa firmeza na esperança? De uma profunda comunhão com Deus, uma profunda comunhão com o Senhor. E essa comunhão, ela se dá pela oração, pela fidelidade e pelo compromisso assumido diante das coisas sagradas. Por isso hoje nós louvamos e bendizemos ao Senhor pelo dom da vida de todas as famílias que aqui se encontram e pelo sim e a disponibilidade generosa dessas crianças em começarem a servir tão cedo ao reino de Deus, se colocando neste ministério. E por isso, amados irmãos e irmãs, toda a comunidade precisa acompanhá-los com a oração e incentivá-los a serem perseverantes na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.